Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu trago pra vocês resenha e promoção de Depois de Você, da Jojo Moyes, a aguardada continuação de Como Eu Era Antes de Você. Bom, primeiro de tudo, esse livro está intrinsecamente ligado a Como Eu Era Antes de Você, então é difícil falar dele sem dar algumas pistas, né, do que acontece em Como Eu Era Antes de Você, mas ainda assim eu vou explicar aqui a resenha, vou explicar a sinopse dele sem dar spoilers de Como Eu Era Antes de Você, não vou falar nada crucial. E ainda assim, se alguém preferir pular essa introduçãozinha, né, enquanto eu estiver explicando a história dele, fiquem à vontade, mas ainda assim eu não vou dar spoilers. Bom, o livro aqui ele começa 18 meses após o momento em que Como Eu Era Antes de Você terminou, com a Lu, protagonista do livro, então tentando seguir com a vida dela após tudo que aconteceu no livro anterior. Então o livro terminou antes, né, com ela tendo uma sensação e uma percepção diferente sobre a vida dela, só que tudo isso se desfez aqui, porque ela passou a encarar a realidade daquilo que aconteceu, as dificuldades de tudo que aconteceu, e tudo aquilo atingiu ela com muita intensidade, principalmente com o passar do tempo. Então agora ela tá num ponto da vida dela em que ela está carregada de culpa, totalmente desanimada, desmotivada, sem aquele brilho no olhar, sem aquele interesse pelas coisas, e tá tentando sobreviver dessa maneira, tentando seguir em frente. Acontece que tem um pequeno acontecimento que ocorre ainda no início aqui do livro e que vai ser capaz de mudar toda a rotina dela e toda a vida dela, né, no momento em que ela está. E eu não vou dizer aqui o que acontece, porque é uma das surpresas aqui da história. Antes, né, de falar a minha opinião sobre o livro e tal, eu acho importante ressaltar que esse livro ele não estava previsto pela Jojo Moyes quando ela escreveu Como Eu Era Antes de Você. Ela não pensou em fazer uma série. Então ela não pensou numa história como ela poderia começar lá e depois desenvolver e terminar aqui. Ela escreveu o livro, Como Eu Era Antes de Você, finalizou e ok, parou por ali. Acontece que o livro fez um grande sucesso e os leitores começaram a pedir para ela contar o que aconteceu com a Lu depois. E não só isso também, né? Acredito que ela tenha também recebido um pouco daquela pressão por o livro ter feito muito sucesso, então a necessidade de vir outro, né, para continuar ou tentar fazer tão sucesso quanto o primeiro. E o resultado foi que então ela acabou escrevendo esse aqui, e para isso ela precisou reabrir a história. Então se a história já estava fechada num certo ponto, ela precisou reabrir para continuar escrevendo a trama e precisou então incluir alguns acontecimentos e alguns obstáculos para ela ter o que desenvolver. Não tem como você fazer uma história se você não tiver um obstáculo ali a ser trabalhado, se você não tiver um problema tal a ser resolvido. Então, muita gente tem considerado Depois de Você uma continuação desnecessária. Em partes, eu concordo, porque não é que ela tinha necessidade de continuar escrevendo para deixar a história mais completa. Acontece que ela recebeu o pedido de muita gente para escrever, então, já que ela teve que fazer isso, tá aqui o livro. Tendo isso em mente, então, eu adorei a leitura. Então, assim, ele não foi arrebatador ou maravilhoso ou incrível como o primeiro livro, mas isso não significa que ele não tenha sido uma boa leitura, que não tenha me passado diversos ótimos momentos e boas reflexões também. Como eu falei, então, esse aqui é um livro em que a Lu tá tentando superar muitos obstáculos, muitas dificuldades. E isso não é só ela que tá fazendo. Tem muitas pessoas ao redor dela que estão fazendo a mesma coisa. Tanto pelo próprio fato do que aconteceu com ela, quanto pelos próprios motivos que cada um carrega. Então eu acho que o ponto alto do livro é isso. Ele traz as dificuldades que todos nós enfrentamos diariamente, cada um a seu modo, cada um em sua intensidade, cada um em sua escala, e que vão mostrando como a vida muda. Então como tem dias que de repente tá tudo bem, de repente tudo despenca, e como que às vezes é difícil, mais difícil para alguns continuar e encontrar forças, e tudo aquilo que a gente às vezes acaba escolhendo fazer
por conta da própria bagagem que a gente vai trazendo. Então a Lu também, ela faz muitas escolhas aqui, que às vezes a gente pode até dar uma torcida de nariz, né, pro que ela escolhe fazer, mas a gente tem que ter em mente que o estado dela aqui é muito vulnerável, é muito delicado, é muito carregado, então faz sentido que ela faça as coisas que ela faz, por causa dessa bagagem que ela traz com ela. E eu gostei então de ver como a Jojo Moyes trabalhou isso, trabalhou essa questão da superação, da resiliência, e como ela trouxe isso para vários outros personagens. Então todo mundo também tá enfrentando alguma coisa, tá tentando seguir a seu modo, tá fazendo novas descobertas sobre si mesmo, sobre os outros, encontrando formas de se adaptar, alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, enfim. Então pra mim acho que o ponto alto do livro é esse, essa questão das dificuldades mesmo e como a gente vai encarar cada uma delas. E não só o livro, então, tem esse tom, às vezes mais melancólico, às vezes mais triste mesmo e mais intenso, como ele também tem uma dose que pra mim foi ótima, de humor, de ironia. Então tem vários momentos aqui que eu dei risada e que trouxeram uma leveza pra história, porque acho que ela é uma história muito pesada, então foi importante também ela ter esses momentos de maior leveza que faz a gente dar uma respirada um pouco mais, assim, pra continuar seguindo a leitura. Então eu gostei dessa questão, né, do humor que tá aqui e dessa leveza, eu gostei dos momentos de intensidade, de reflexão, os momentos de sensibilidade, eu gostei das pitadas de romance que ela colocou aqui e principalmente eu gostei de como ela fez a trajetória da Lu. Independentemente de concordar ou não com as escolhas que ela faz, eu compreendi a personagem. Então em nenhum momento eu falei, eu não acredito que você vai fazer isso, mas eu entendi o que ela estava fazendo e eu gostei do rumo que ela deu. Eu gostei de como a Lu precisou de certas coisas pra conseguir também tocar, né, com a vida dela e o que ela acabou fazendo com tudo, então. No resumo, o livro eu não achei tudo aquilo com relação a como eu era antes de você, mas ainda assim foi uma leitura que eu gostei bastante, que eu aproveitei bastante e que eu recomendo principalmente pra quem leu Como Eu Era Antes de Você. Agora, se você quer concorrer então a um exemplar, não deixe então de acessar o blog, porque o formulário de participação vai estar lá, mas as regras estão bem simples. Basta você ter o endereço de entrega no Brasil para participar, se inscrever no canal, então, aqui do YouTube e preencher o formulário. Não precisa ter outras redes sociais, não precisa ter Facebook, não precisa ter Twitter, não precisa sair comentando, não precisa fazer nada disso. É só se inscrever aqui e preencher o formulário que tá no blog. Se você quiser chances extras para participar, então concorrer com mais pontos, com outras chances, aí sim você pode participar com o Facebook, com o Twitter, enfim, mas aí você vê lá no formulário o que você quer fazer ou não, ok? A promoção vai ficar no ar por, acredito que 2 semanas, não, eu vou ver depois, mas tá a data certinha lá no post. E é isso aí, boa sorte a todos então! Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir aqui embaixo e se você é novo no canal, aproveite também para se inscrever para acompanhar as próximas novidades. Beijos a todos e até o próximo vídeo!